A tarde corria preguiçosa no clube de tiro, um santuário de pólvora e testosterona para a elite da cidade. O cheiro de couro dos sofás misturava-se ao odor metálico de óleo de arma, enquanto risadas masculinas ecoavam pelas paredes. No centro de uma roda de homens ricos e influentes estava o general, uma figura imponente de cabelos brancos e arrogância polida. Seus olhos varreram o ambiente e pousaram em uma figura silenciosa no canto. Maria da Conceição, a faxineira. Um sorriso cruel brotou em seus lábios. Senhores, ele anunciou com a voz embargada de deboche, que tal um pouco de entretenimento? Ele apontou para Maria, que empurrava seu carrinho de limpeza. Vamos ver se a mão que limpa o chão sabe segurar uma pistola. Eu a desafio para uma competição. O que me dizem? O mundo de Maria, até então um refúgio de rotina e invisibilidade, parou de girar. O pano úmido em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. O calor subiu por sua nuca, uma onda de vergonha e fúria que ela aprendeu a engolir ao longo de 58 anos de vida. O som das risadas foi como um tapa em seu rosto. Cada gargalhada, um prego a mais em sua crucificação pública. Ela ergueu os olhos, que por uma década inteira só haviam encarado o chão que limpava, e encontrou o olhar zombeteiro do general. Ao redor dele, um mar de rostos satisfeitos, de celulares erguidos, prontos para registrar sua humilhação. Ela se sentiu nua, exposta, despida de sua dignidade e reduzida a um objeto de diversão para homens, que nunca precisaram saber seu nome. A pressão no ambiente tornou-se quase física, esmagando seus ombros. Recusar seria um ato de insubordinação, um risco que sua vida simples não podia comportar. Perderia o emprego, a única fonte de sustento que a mantinha de pé. Mas aceitar. Aceitar era se entregar à chacota. Era validar a crueldade deles e se tornar a piada que eles queriam que ela fosse. O silêncio que se seguiu à fala do general era ensurdecedor. Um vácuo preenchido apenas pela expectativa sádica da plateia. Ali, entre o cheiro de pólvora e o brilho dos sapatos caros, Maria da Conceição estava encurralada. Sua única armadura, o silêncio e a discrição, havia sido estilhaçada. Agora ela precisava fazer uma escolha, e ambas as opções pareciam levar ao mesmo abismo de humilhação. Antes de mergulharmos na história, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias chegam. Maria da Conceição. 58 anos de vida, com mais de uma década dedicada a ser a sombra que mantinha a ordem e o brilho no exclusivo clube de tiro. Uma mulher negra, de poucas palavras e gestos contidos, cujas mãos calejadas contavam a história de uma vida de trabalho que os membros do clube jamais se interessariam em ler. As linhas em seu rosto não eram de amargura, mas de uma resiliência silenciosa, esculpida pelo tempo e pela indiferença. Sua presença era tão discreta que se tornava parte da mobília, um vulto que se movia pelos cantos com um carrinho de limpeza, existindo apenas na periferia da visão dos homens que se sentiam os donos do mundo. Sua voz, um sussurro raro, contrastava com o barulho constante de egos inflados e conversas sobre poder. Sua rotina era um ritual de sacrifício silencioso. O despertador soava antes das 4 da manhã, rasgando a quietude de sua pequena casa na periferia. Um lar simples, mas impecavelmente limpo. Depois de um café forte, ela iniciava sua longa jornada. 2 ônibus. Lotados, um trem. Uma odisseia diária que a transportava de sua realidade para um universo paralelo de riqueza e privilégio. Durante o trajeto, ela via os rostos cansados de outros trabalhadores, companheiros anônimos na mesma peregrinação. Observava a paisagem se transformar, as casas de tijolo aparente dando lugar a condomínios murados e, finalmente, aos arranha-céus de vidro que arranhavam o céu do centro financeiro. Era uma travessia diária entre 2 Brasis que mal se reconheciam. No clube, seu trabalho era uma coreografia de gestos precisos e repetitivos. Limpar os vestígios da passagem dos poderosos. Era ela quem esfregava as manchas de uísque do balcão de mogno, quem polia os troféus de metal que eles exibiam com orgulho, quem varria as cápsulas de latão deflagradas que caíam no chão como moedas sem valor.
Ela conhecia cada fenda do piso, cada ponto de ferrugem nos armários, cada segredo que a poeira insistia em cobrir. Por mais de 10 anos, Maria foi a testemunha silenciosa de conversas confidenciais, acordos fechados em apertos de mão e demonstrações de uma masculinidade frágil. E durante todo esse tempo, para eles, ela não era ninguém, apenas a faxineira. Em seu peito morava uma resignação estoica, uma armadura emocional forjada para se proteger do desprezo velado e da indiferença explícita. Não era raiva, era um realismo duro. Maria não esperava um bom dia sincero, não esperava um sorriso, não esperava ser notada. Sua expectativa se resumia ao pagamento no final do mês. Essa couraça foi construída ao longo de uma vida inteira de pequenas humilhações, a defesa necessária de uma mulher negra e pobre navegando em espaços que nunca foram feitos para ela. Era um mecanismo de sobrevivência para manter a sanidade em um ambiente que a tratava como invisível, mas que agora exigia que ela fosse o centro de um espetáculo cruel. Longe do clube, no entanto, Maria se despia dessa armadura. Em seu pequeno quintal, ela cultivava uma horta com um carinho que ninguém no trabalho jamais suspeitaria. Ali, entre pés de tomate e maços de couve, ela encontrava sua paz. Suas noites eram preenchidas pelo som da televisão, acompanhando a novela com um prato de comida no colo. Aos domingos, um telefonema para o filho que morava longe, uma conversa breve, mas que aquecia seu coração. Esses pequenos rituais eram seu santuário, os momentos em que ela deixava de ser a faxineira para ser apenas Maria. Eram esses momentos de simples humanidade que o general, com sua brincadeira de mau gosto, estava ameaçando profanar. O contraste entre seu mundo interior e o ambiente do clube era abissal. De um lado, o barulho das conversas altas, o cheiro de perfume caro, a energia agressiva. Do outro, seu silêncio profundo, sua observação calma e analítica. Com o tempo, ela aprendeu a ler as entrelinhas. Via a insegurança por trás da arrogância, o medo por trás da ostentação de poder. Não havia julgamento em seu olhar, apenas a constatação de quem observa um ecossistema estranho para sobreviver. Ela era a plebeia no palácio, a única que enxergava a nudez do rei, pois estava ocupada demais limpando o chão em que ele pisava para se distrair com suas vestes imaginárias. Às vezes, um detalhe no clube acendia uma fagulha de um passado distante. A postura de um instrutor, o modo disciplinado como ele travava uma arma, o cheiro específico da pólvora. Nessas horas, uma memória fugaz, uma imagem de um tempo diferente, atravessava sua mente. Uma vida antes de ser faxineira, uma vida que ela havia trancado em um compartimento secreto de sua alma. Era apenas um vislumbre, uma pista sutil de que sua história era mais complexa do que seu uniforme sugeria. Uma pista que ninguém ali tinha a sensibilidade para notar, mas que preparava o terreno para o dia em que o silêncio de Maria seria quebrado pelo som mais eloquente de todos. Acima de tudo, o que movia Maria era a busca pela dignidade. Não era apenas pelo dinheiro, embora ele fosse essencial. Seu trabalho era uma afirmação de seu valor em um mundo que insistia em negá-lo. Um chão brilhando não era apenas um chão limpo, era a prova de sua competência, de seu esmero, de sua existência. Cada tarefa cumprida com perfeição era uma pequena vitória contra a invisibilidade. E era exatamente essa dignidade, construída com tanto esforço no silêncio de seu ofício, que o general decidira atacar. Ele não queria apenas rir dela, queria destruir a única coisa que ninguém jamais havia conseguido tirar dela: seu amor próprio. Assim, naquele exato momento, parada diante do desafio humilhante, Maria era a soma de todas essas coisas. Cansada, mas não quebrada. Resignada, mas não derrotada. Uma mulher que construiu sua paz na discrição, cujo maior objetivo diário era atravessar o território inimigo sem ser percebida, para voltar ao seu refúgio. Naquele dia, porém, o inimigo não se contentou com sua invisibilidade. Ele a arrastou para o centro da arena, sob os holofotes da crueldade, exigindo que ela sangrasse para a diversão deles. E Maria, com o peso de uma vida inteira de silêncio sobre os ombros, precisaria encontrar uma resposta. As palavras do general,
carregadas de um veneno doce e zombeteiro, ficaram suspensas no ar. Com a confiança de um anfitrião em seu próprio palco, ele se dirigiu a um mostruário de vidro, retirou uma pistola padrão e caminhou em direção a Maria. A multidão de homens se abriu para ele, um corredor de rostos ansiosos pela crueldade que estava por vir. A arma em sua mão era um objeto frio, preto, um símbolo de poder que ele empunhava para sublinhar a impotência dela. Ele a estendeu para Maria, não como um convite, mas como uma sentença. "Vamos, mulher", disse ele, a voz gotejando um paternalismo ofensivo. "Não precisa ter medo. Garanto que é bem mais fácil de manusear do que uma vassoura." O riso que se seguiu foi uma navalha afiada, cortando o silêncio tenso. O cano frio da arma tocou a mão de Maria antes mesmo que ela decidisse pegá-la. Suas palmas, tão acostumadas à madeira lisa do rodo e à textura macia dos panos de limpeza, agora envolviam o aço pesado e desconhecido de uma arma de fogo. O contraste era uma metáfora violenta para a situação em que se encontrava. Enquanto seus dedos se fechavam ao redor do cabo, ela sentiu o olhar dos amigos do general se intensificando, os celulares erguidos como pequenas lápides prontas para registrar seu epitáfio social. O círculo de homens se fechou ao seu redor, criando uma barreira de corpos e desprezo, sufocando-a com o cheiro de charutos caros e da mais pura arrogância. Com uma paciência teatral, o general começou suas instruções. Ele colocou sua mão sobre a dela, um gesto que não visava ajudar, mas sim dominar, controlar, e a pele dele em contato com a sua pareceu queimar. Em voz alta e pausada, como quem ensina uma criança ou um animal, ele apontava as partes da arma. "Veja bem, isto aqui é o gatilho. É só apertar. Não tem segredo, certo?" Cada palavra era uma alfinetada, um insulto calculado à sua inteligência, um reforço da narrativa que ele criava para sua plateia. A de que ela era uma criatura simples, um ser de outro mundo, incapaz de compreender a sofisticação daquele ambiente. O coro de risadinhas de seus amigos confirmava o sucesso de sua performance. A humilhação, então, se transformou em esporte. Impulsionados pelo álcool e pelo tédio, os homens começaram a fazer apostas. R$ 50 que ela nem acerta o alvo de papel, gritou um empresário. Sem que... A arma voa da mão dela com o coice do primeiro tiro, bradou outro, jogando uma nota sobre a mesa. O dinheiro, que para eles era troco, representava para Maria dias de trabalho árduo, de suor e cansaço. Estavam apostando em sua falha, transformando sua dignidade em uma ficha de pôquer, seu medo em entretenimento. Naquele momento, ela foi completamente desumanizada. Deixou de ser Maria da Conceição para se tornar um animal exótico no circo particular daqueles homens. A caminhada até a baía de Tiro foi a mais longa de sua vida. Cada passo sobre o piso que ela mesma polira naquela manhã parecia incerto, como se pisasse em cacos de vidro. A distância, normalmente percorrida em segundos com seu carrinho, agora parecia 1 quilômetro de vergonha. Ela sentia os olhares cravados em suas costas, ouvia os sussurros e os risos abafados. Seu coração batia descontrolado, um tambor de pânico e adrenalina em seu peito. Em um esforço desesperado, ela se concentrou em sua própria respiração, um ritmo para se agarrar em meio ao caos. Inspirar, expirar. Um mantra silencioso para construir uma pequena fortaleza em sua mente contra a avalanche de escárnio que a cercava. Afastado do grupo, um instrutor de tiro mais jovem observava a cena com um nó no estômago. Ele era um profissional, um homem que levava as armas e a disciplina do esporte a sério. O que via ali era uma profanação, um desrespeito a tudo em que acreditava. Seus olhos encontraram os de Maria por um instante, uma fração de segundo, onde uma desculpa silenciosa foi trocada. Mas ele era apenas um funcionário. O general, um homem poderoso e cliente importante do clube. Intervir seria um suicídio profissional, uma afronta que ele pagaria caro. E assim, ele permaneceu em silêncio, sua omissão tornando-se mais um tijolo no muro de opressão que aprisionava Maria. Ao chegar na linha de tiro, o general colocou nela os abafadores de ruído. O gesto, supostamente de cuidado, foi mais uma demonstração de controle. De repente, o mundo exterior foi silenciado,
e os únicos sons que restaram foram o de sua respiração ofegante e o martelar de seu coração. Ela olhou para o alvo, uma silhueta de papel a 50 metros de distância. Parecia um ponto inalcançável no fim de um túnel escuro. Aquele alvo não era mais um simples pedaço de papel. Ele era a representação de todos eles, a personificação de seu preconceito, a tela em branco onde eles projetavam sua certeza absoluta de que ela iria fracassar. Quando estiver pronta. Campeã, disse o general, a voz carregada de um sarcasmo que ecoou em seus ossos. Ele recuou, cruzou os braços e abriu um sorriso de predador que antecipa o bote final. O clube inteiro prendeu a respiração. Os celulares estavam todos focados nela. O silêncio era total, grávido da humilhação iminente que ele havia orquestrado com tanto esmero. O palco estava montado, a vítima posicionada. Faltava apenas o ato final, o disparo constrangedor que serviria de piada por semanas e reafirmaria, para sempre, quem mandava naquele lugar. Foi nesse silêncio absoluto que algo dentro de Maria mudou. O medo não desapareceu, mas se transformou. Ele se condensou, se solidificou, tornando-se algo frio, duro e perigosamente focado, anos e anos engolindo insultos, suportando a invisibilidade, represando uma raiva silenciosa. Tudo isso convergiu para um único ponto de determinação pura. As mãos que tremiam agora estavam firmes como rocha. O coração descompassado encontrou um ritmo lento e constante. O alvo, antes um borrão distante, agora estava nítido, cristalino. Ela não era mais a faxineira assustada. Era outra pessoa. Uma pessoa que eles jamais poderiam imaginar. Maria permanece na baia de tiro, e o mundo exterior, abafado pelos protetores auriculares, se torna um ruído branco. O silêncio deixa de ser opressivo e se transforma em um santuário. Ela fecha os olhos por um segundo, um movimento deliberado, quase imperceptível. Naquela breve escuridão, ela não vê os rostos zombeteiros, não vê os celulares apontados em sua direção. Ela vê um campo de treinamento empoeirado sob um sol forte décadas atrás. Vê uma versão mais jovem de si mesma, vestindo um uniforme militar, não um avental de limpeza. A memória é um relâmpago, mas é o suficiente para ancorá-la, para centrar sua alma. Quando abre os olhos novamente, o alvo é a única coisa que existe em seu universo. Com uma fluidez que desafia todas as expectativas, ela levanta a pistola. Não há a hesitação desajeitada que todos esperavam. É um movimento único, econômico, suave. Sua mão esquerda sobe para apoiar a direita, formando uma empunhadura dupla, firme e profissional. A arma, que parecia um objeto estranho e ameaçador em suas mãos momentos antes, agora parece uma extensão natural de seu corpo, um membro que ela conhece intimamente. Um murmúrio baixo e confuso percorre a multidão de homens. Os sorrisos em seus rostos vacilam, substituídos por uma expressão de perplexidade. A primeira semente de dúvida foi plantada em solo fértil de arrogância. Então sua postura. Ela não apenas fica de pé, ela se enraiza no chão. Seus pés se ajustam, seu peso se distribui, o corpo se alinha em uma posição isósceles perfeita, uma imagem saída de um manual de tiro de precisão. A postura fala de disciplina, de repetição, de incontáveis horas de treinamento. O jovem instrutor, que observava de lado, prende a respiração. Ele reconhece aquela forma. Não é a postura de um novato curioso, mas a de alguém com treinamento. Formal, rigoroso e profundo. Seus olhos se arregalam. O desconforto em seu estômago se transforma em algo novo, uma admiração chocada, o início de uma revelação inacreditável. O sorriso do general congela e morre em seus lábios. Sua máscara de confiança suprema é perfurada por uma agulha de dúvida. Ele se inclina para a frente, os olhos semicerrados, tentando entender o que está vendo. A peça teatral que ele escreveu com tanto cuidado está saindo do roteiro. A comédia que ele planejou está se transformando em um suspense desconcertante. Ele olha de relance para seus amigos e os encontra em silêncio, os telefones ainda gravando, mas os rostos agora exibem uma curiosidade intensa em vez de escárnio. A atmosfera do clube mudou. A certeza da falha de Maria se dissipou, dando lugar a uma tensão espessa e palpável.
A respiração de Maria é o metrônomo da cena, lenta, controlada, rítmica, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Uma pequena nuvem de vapor se forma no ar à sua frente, um sinal visível de sua calma interior. Esse controle da respiração, um dos pilares fundamentais do tiro de precisão, é a prova mais contundente até agora. É um nível de disciplina que não se pode fingir ou improvisar. Os homens na sala, muitos deles atiradores experientes, reconhecem o que estão vendo, mesmo que suas mentes se recusem a acreditar. Estão testemunhando uma aula de preparação e concentração, vinda da pessoa que eles julgaram ser a mais incompetente do lugar. O primeiro tiro. Não há hesitação, nenhum recuo antecipado. Apenas um craque seco e ensurdecedor que estilhaça o silêncio. A pistola recua em suas mãos, mas seu corpo absorve o impacto com uma perfeição mecânica, os braços e ombros agindo como um sistema de suspensão finamente ajustado. A cápsula de latão vazia é ejetada em um arco brilhante. O som daquele disparo foi diferente dos outros tiros do dia. Não foi um som de lazer, mas de intenção, de propósito. Todos os olhares, instantaneamente, saltam dela para o alvo, distante, uma ânsia coletiva para ver o resultado daquela afronta impossível. Antes que qualquer um possa processar o primeiro impacto, o segundo tiro ecoa. Crack. E logo o terceiro. Crack. O quarto. Crack. E o quinto. Crack. Uma sucessão de disparos rápidos e controlados. Uma cadência metódica que soa como música para os ouvidos de um conhecedor. Não é o fogo desesperado de um amador, mas os disparos deliberados de um especialista executando uma tarefa familiar. A velocidade e o domínio demonstrados são de tirar o fôlego, tão absurdamente acima das expectativas que a cena parece um sonho. Os homens estão paralisados, suas mentes lutando para acompanhar a realidade que se desenrola diante deles. O silêncio que se segue ao quinto disparo é ainda mais pesado e profundo do que o anterior. É um silêncio de choque puro, absoluto. O único som é o tilintar suave da última cápsula de latão ao atingir o chão polido. Um som pequeno que ecoa como um trovão na quietude do clube. O cheiro de pólvora queimada paira no ar, denso. O perfume de uma verdade que acaba de explodir na cara de todos. Maria mantém sua postura por mais um instante, uma estátua de concentração e forma perfeita, antes de, lentamente, baixar a arma. Ela deposita a pistola sobre o balcão da baia de tiro com uma suavidade quase cerimonial. Não há um traço de triunfo em seu rosto, nenhum sorriso, nenhuma sobrancelha arqueada, nenhum olhar de desafio. Seu rosto é uma máscara de calma e neutralidade, a mesma expressão impassível que ela usa ao passar o pano no chão ou ao esvaziar os cinzeiros. Ela trava a arma, verifica a câmara e a coloca de lado como se fosse mais uma ferramenta de trabalho, sem mais importância que um borrifador. Essa ausência de reação é, em si, a declaração mais poderosa que ela poderia fazer. Maria retira os protetores auriculares e os sons do mundo retornam de uma vez. Mas é um mundo transformado. O barulho da zombaria foi substituído por um silêncio atordoado, quase sagrado. Ela sente os olhares de dezenas de homens sobre ela, mas a qualidade desse olhar mudou fundamentalmente. Não há mais desprezo. Agora, há incredulidade, admiração e, para alguns, um respeito desconfortável e crescente. Com 5 disparos, ela demoliu a hierarquia da sala e reconstruiu a paisagem emocional do zero, colocando-se no topo. A atenção de todos se volta para o alvo. Por um longo momento, ninguém se move, como se tivessem medo de confirmar o que seus instintos já lhes diziam. O jovem instrutor é o primeiro a quebrar a inércia. Ele caminha até o painel de controle e aperta o botão para recolher o alvo. O zumbido do motor elétrico soa anormalmente alto na sala silenciosa. A silhueta de papel inicia sua lenta jornada de volta, um mensageiro silencioso trazendo o veredito de uma batalha que ninguém sabia que estava sendo travada. À medida que o alvo se aproxima, os buracos se tornam visíveis. Um suspiro coletivo atravessa a sala, uma onda de choque audível. Não é apenas o fato de ela ter acertado o alvo.
É como ela o acertou. Os homens se inclinam para a frente, seus rostos uma mistura de espanto e descrença. As apostas, as piadas, as gargalhadas, tudo isso agora parece uma memória absurda e vergonhosa de outra vida. A realidade do que ela fez começa a penetrar em suas mentes, lenta e dolorosamente. O alvo finalmente chega e para sob a luz forte da baia de tiro. A visão é irrefutável. 5 buracos, agrupados tão perto no centro exato do alvo que um único anel os cobre. Um agrupamento que a maioria dos atiradores do clube, com suas armas caras e suas aulas particulares, passaria a vida inteira tentando alcançar sem sucesso. Não era apenas um bom resultado, era a perfeição, uma demonstração de habilidade tão extraordinária que beirava o impossível, a prova material do erro colossal que todos eles cometeram. O instrutor estende a mão trêmula e toca a borda do papel, como para ter certeza de que é real. Ele olha do alvo para o rosto sereno de Maria e volta para o alvo. Seu rosto é uma tela de admiração pura e sem filtros. Ele, mais do que qualquer outra pessoa ali, compreende a profundidade da habilidade necessária para tal feito. Milhares de horas de prática, uma disciplina de ferro, um talento natural que é 1 em 1 milhão. E tudo isso estava escondido atrás de um uniforme de faxineira. O foco se desloca para os amigos do general. Os celulares ainda estão em suas mãos, mas agora pendem frouxos, esquecidos. As telas brilhantes mostram a gravação de sua própria insensatez, a prova de sua arrogância registrada para sempre. Seus rostos estão pálidos, as bocas entreabertas em um ó de choque. Eles se olham e um sentimento compartilhado de vergonha e constrangimento passa entre eles como uma corrente elétrica. O espetáculo que eles queriam gravar teve um protagonista inesperado e um final que os expôs como os verdadeiros tolos. E, finalmente, o general. Um close em seu rosto. O clímax da história. Sua mandíbula está travada, um músculo tremendo em sua bochecha. Sua pele, normalmente corada pela autoconfiança e pelo vinho, tornou-se pálida, cinzenta. Seus olhos estão fixos no alvo, mas parecem enxergar além dele, para um lugar onde seu mundo, construído sobre a certeza de sua própria superioridade, acabou de desmoronar. O arquiteto da humilhação se tornou sua única e verdadeira vítima. Sua arrogância se desintegra em tempo real, substituída por uma perplexidade crua e nua. Em seguida, a perplexidade dá lugar a uma onda de vergonha, uma vergonha profunda e ardente, que sobe por seu pescoço e inunda seu rosto com um rubor escuro e feio. Ele, o general, o melhor atirador, o mestre daquele domínio, foi derrotado de forma humilhante, silenciosa e definitiva pela faxineira do clube. Na frente de todos os seus pares, o silêncio da sala é seu veredito, o alvo perfeito, sua sentença. Alheia à tempestade emocional que provocou, Maria se afasta da baia de tiro. Ela não lança um único olhar ao alvo, que atestou sua maestria. Não olha para o general cujo mundo ela acabou de virar de cabeça para baixo. Seus olhos buscam seu carrinho de limpeza, seu companheiro fiel, estacionado a poucos metros. Com a mesma dignidade silenciosa com que enfrentou o desprezo deles, ela caminha em sua direção. Para ela, o show acabou. É hora de voltar ao trabalho. E esse ato simples, essa volta à sua rotina humilde, é o golpe de misericórdia. O silêncio denso é finalmente quebrado. Não por um grito ou um aplauso, mas por uma única palavra, dita em um tom de reverência. O jovem instrutor de tiro, que até agora fora um espectador mudo, ergue os olhos do alvo, encara as costas de Maria e diz com a voz baixa, mas que ecoa por todo o ambiente: impressionante. A palavra, simples e técnica, é uma bomba. Vinda dele, a autoridade em tiro do local, ela serve como uma validação oficial, um selo de autenticidade no milagre que acabaram de presenciar. É a primeira rachadura na barragem de preconceito que eles construíram, um reconhecimento profissional que aniquila completamente a narrativa de zombaria do general. Maria, no entanto, não para de andar em direção ao seu carrinho. Ela não vira o rosto, não esboça um sorriso, não acena em agradecimento. Sua aparente indiferença ao elogio, ao choque e ao respeito
que começava a brotar na sala, é a sua verdadeira e mais esmagadora vitória. Ela não buscava a aprovação deles. Nunca buscou. Estava apenas reagindo a uma ameaça, neutralizando-a com uma força silenciosa e avassaladora. Seu movimento contínuo em direção aos seus materiais de limpeza enviava uma mensagem clara e devastadora. O que vocês consideraram um feito impossível, para mim, foi apenas uma tarefa. Agora, se me dão licença, tenho um trabalho a fazer. O grupo de homens, antes uma matilha unida pela zombaria, agora se desfaz. Alguns olham para o chão, incapazes de encarar a vergonha. Outros fitam as costas de Maria, com um respeito recém-descoberto, quase temeroso. Sussurros se espalham. Você viu aquilo? Quem é essa mulher? A dinâmica de poder do clube, tão sólida há poucos minutos, foi pulverizada. O bando de alfas foi reduzido a uma coleção de indivíduos confusos e envergonhados, cada um lidando com seu próprio constrangimento. A pirâmide social da sala havia sido virada de cabeça para baixo por uma mulher que eles consideravam a base. O general continua imóvel, uma estátua de orgulho em ruínas. O rubor da vergonha em seu rosto se aprofunda, tornando-se uma máscara de fúria, humilhação. Ele sente os olhares de seus amigos, não mais de admiração, mas de pena, de questionamento. Ele que construiu sua identidade sobre o pilar de ser o melhor, o líder, o mais forte, foi publicamente desmascarado. A gravação que deveria ser seu troféu de caça, agora era o registro de sua própria estupidez. O som das risadas que ele mesmo orquestrou agora ecoava em sua mente como uma trilha sonora de seu fracasso. Ele não consegue falar. Qualquer palavra seria patética. Maria alcança seu carrinho. As mesmas mãos que segundos antes empunhavam uma arma com precisão letal, agora se fecham ao redor do cabo de plástico de um borrifador. O contraste é chocante. A atiradora de elite desapareceu, dando lugar à faxineira. Mas a imagem dela na baia de tiro está gravada a fogo na mente de todos. Eles nunca mais conseguirão olhar para ela e ver apenas uma funcionária da limpeza. Ela alterou a percepção deles para sempre, não exigindo respeito, mas revelando uma verdade sobre si mesma tão profunda que não precisou de palavras para ser compreendida. Um dos amigos do general, o que estava mais próximo, discretamente desliza o dedo pela tela do celular e interrompe a gravação. A luz da câmera se apaga. O vídeo, que deveria imortalizar a humilhação de Maria, agora era um documento sobre o dia em que eles cutucaram a onça errada com vara curta. Compartilhá-lo seria o mesmo que distribuir cópias de sua própria insensatez, de sua arrogância cega. A prova digital de sua crueldade se transformou em um segredo vergonhoso, que todos ali seriam forçados a guardar, uma memória coletiva de sua pequenez. Movido por uma curiosidade profissional que superou o medo do general, o jovem instrutor dá alguns passos hesitantes em direção a Maria. Ele para a uma distância respeitosa, sua postura agora humilde, seu tom de voz deferente. Senhora, ele começa. O uso da palavra senhora é como outro tiro, um golpe direto na ordem estabelecida pelo general e seu desdenhoso mulher. É o reconhecimento verbal da nova posição que Maria, sem pedir, acabara de assumir naquele ambiente. Ela não era mais um objeto, era uma autoridade. Maria para o que está fazendo e se vira para ele. Seu rosto continua uma tela em branco, mas seus olhos não são hostis. Carregam apenas um cansaço profundo, antigo. O instrutor engole em seco, intimidado pela calma dela. Com todo o respeito, onde a senhora aprendeu a atirar desse jeito? A pergunta é a que queima na mente de todos. É a chave para os símbolos. Enigma, a explicação para o impossível. A sala inteira parece se inclinar para a frente, prendendo a respiração, desesperada para ouvir a resposta que possa dar algum sentido à sua realidade estilhaçada. Por um instante, Maria desvia o olhar, fitando um ponto vago na parede, como se estivesse olhando para décadas passadas. O silêncio se estica, e por um momento, parece que ela não vai responder, que os deixará para sempre em sua ignorância. Então, ela volta seu olhar para o jovem. Sua voz sai, baixa, firme,
e desprovida de qualquer emoção que não seja a simples constatação de um fato. Forças Armadas, ela diz. Apenas 2 palavras. 2 palavras que caem na sala silenciosa com o peso de uma bigorna. Ela então oferece um pouco mais. Suas palavras escolhidas a dedo sem nenhum pingo de orgulho ou ostentação. Unidade de tiro de precisão. Passei alguns anos lá. Foi antes da vida me levar para outros caminhos. A revelação, a terriça, a faxineira invisível, a mulher humilde que eles desprezavam fora em outra vida, uma atiradora de elite do exército. As peças do quebra-cabeça se encaixam com um estalo audível na mente de todos. A postura perfeita, a respiração controlada, o agrupamento impossível no alvo. Tudo, de repente, fazia um sentido terrível e chocante. O choque nos rostos dos homens se transforma em compreensão, e a compreensão em uma onda de profundo respeito e autorrecriminação. Eles não tinham apenas subestimado uma faxineira, tinham insultado uma veterana. Tentaram humilhar publicamente uma mulher que, muito provavelmente, possuía mais coragem, disciplina e habilidade em seu dedo mínimo do que todos eles juntos em seus corpos inteiros. A dimensão de sua arrogância foi exposta de forma tão crua e inegável que era quase cômica. Eles eram os palhaços. A piada sempre foram eles. E então, o momento final do clímax. Maria oferece ao instrutor um aceno de cabeça quase imperceptível, um gesto de despedida, e vira as costas para ele, para o general, para todos. Ela pega seu pano e começa a limpar o balcão ao lado, os movimentos metódicos e seguros. O som do pano deslizando sobre a superfície é o único na sala. Sua vitória não é comemorada com gritos ou aplausos. É selada com o retorno silencioso e digno ao seu trabalho. Ela já provou o que tinha que provar. O resto era apenas barulho. E Maria da Conceição não tinha tempo para barulho. Se essa reviravolta te surpreendeu, me conta nos comentários qual parte mais te tocou até aqui. E segue comigo, porque ainda tem mais. Maria termina seu turno na hora de sempre. Guarda seu carrinho, troca de roupa no pequeno vestiário e sai pela porta dos fundos, sem olhar para trás. A longa viagem de volta para casa é a mesma de todos os dias, mas algo dentro dela mudou. O peso que ela carregava nos ombros, uma carga invisível de anos de resignação, parece um pouco mais leve. Enquanto observa as luzes da cidade pela janela do ônibus, ela não se sente mais tão pequena ou insignificante. A vitória, silenciosa que conquistou, não foi para eles, foi para si mesma. Foi a ressurreição de uma parte de sua identidade que ela acreditava estar enterrada sob décadas de trabalho duro e desilusão. No dia seguinte, ao chegar no clube, a atmosfera é outra. Onde antes havia o vácuo da indiferença, agora existe um silêncio denso, carregado de um respeito que ela nunca conheceu. Os mesmos homens que riram de sua cara e apostaram em seu fracasso agora desviam o olhar quando ela passa, não mais por desprezo, mas por uma vergonha palpável. Alguns até murmuram um bom dia sem jeito, palavras que antes eram tão raras quanto ouro. Sua presença, antes um borrão na paisagem, agora ocupa um espaço imenso. Ela não mudou, mas o mundo ao seu redor foi forçado a se curvar à realidade dela. O general não estava lá, e não seria visto por um bom tempo. A humilhação que ele tão cuidadosamente planejou para Maria ricocheteou e o atingiu com a força de um trem. Em seu círculo social, onde a reputação é a moeda mais valiosa, sua imagem de atirador superior foi permanentemente manchada. Pior, ele se tornou o protagonista de uma piada interna, o poderoso que foi publicamente aniquilado pela faxineira. Sua ausência no clube não era uma escolha, era uma rendição, um exílio autoimposto para fugir dos olhares de pena e dos sorrisos de canto de boca que agora o seguiam. O jovem instrutor a procura no início da tarde. Ele a encontra organizando alguns produtos de limpeza, e sua abordagem é a de um discípulo diante de um mestre. Ele não menciona o incidente do dia anterior. Em vez disso, faz perguntas técnicas sobre controle de gatilho, sobre o tipo de treino que ela fazia. A conversa flui de forma respeitosa, e uma ponte improvável é construída sobre o abismo de classe que os separava. Naquele momento, eles não eram o instrutor e a faxineira. Eram 2 atiradores,
Dois profissionais de um mesmo ofício, compartilhando um respeito mútuo que transcendia seus uniformes. Mesmo sem vídeos compartilhados, a história se espalha como fogo em palha seca. Torna-se uma lenda dentro das paredes acolchoadas do clube. A cada vez que é recontada, ganha contornos mais épicos, transformando Maria em uma figura quase mítica. A atiradora silenciosa, alguns passam a chamá-la em sussurros. A história se torna uma lição, um conto de advertência para os arrogantes e um lembrete para os novos membros. Nunca, jamais, subestime alguém pelo trabalho que faz ou pela roupa que veste. O respeito por Maria da Conceição se torna, ironicamente, uma das novas regras não escritas do clube. Para Maria, externamente, quase nada mudou. A rotina de acordar de madrugada, pegar ônibus lotados e limpar a sujeira dos outros continuou a mesma. O mundo não lhe deu uma medalha ou um aumento. A verdadeira transformação foi interna. A resignação em seu olhar deu lugar a uma centelha de orgulho calmo. A armadura emocional que a protegia agora tinha frestas, por onde a luz podia entrar. Ela andava com a cabeça um pouco mais erguida, o passo um pouco mais firme. Ela não precisava da aprovação deles para ser quem era, precisava apenas se lembrar. A justiça que essa história entrega não é a dos tribunais. É uma justiça poética, emocional. É a catarse profunda de ver o opressor ser engolido por sua própria armadilha, de ver a arrogância se dissolver diante da competência silenciosa. A jornada de Maria se torna um hino para todos os invisíveis, para cada pessoa julgada por sua aparência ou posição social. É uma prova contundente de que o verdadeiro valor de um ser humano não está em sua conta bancária ou em seu título, mas em seu caráter, em sua história e nas habilidades que o mundo não consegue ver. O final não é um conto de fadas. Maria não fica rica, não muda de emprego, não é descoberta por um caça-talentos. O desfecho é algo muito mais profundo e real. A restauração da dignidade. Ela nunca quis a vida deles. Tudo o que sempre quis foi o direito de existir em paz, com seu valor intacto. Ao ser empurrada para o limite, ela não apenas reconquistou o que era seu por direito, como também ensinou uma lição de humildade para aqueles que se achavam intocáveis. Ela não se elevou ao nível deles. Ela os forçou a enxergar o seu. E assim, a imagem final que fica é a de Maria em seu próprio santuário. No fim da tarde, em seu quintal, a luz dourada do sol poente ilumina seu rosto, enquanto ela cuida de seus pés de tomate. Há um leve sorriso em seus lábios, um sorriso que não é de triunfo, mas de paz. Ela não é uma heroína de guerra nem a estrela de um clube. Ela é Maria da Conceição, veterana, faxineira, atiradora de elite. E, acima de tudo, uma mulher que, ao ter sua dignidade desafiada, respondeu com 5 tiros perfeitos que ecoarão para sempre. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais como essa. E me conta nos comentários, qual sentimento essa história deixou em você?